Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário. Série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 1: A Igreja dos Primogênitos. Autor Pedro Dong. Semana 4. São esses que o Pai procura. Segunda-feira. Ler com oração Marcos 16:7, que diz: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. A importância de Pedro e João. O tema desta semana São estes que o Pai procura. Os pontos que veremos a seguir são o aperfeiçoamento de Pedro e João, a fim de se tornarem ministros da nova aliança, a importância do ministério de João, que nos apresenta o ponto mais elevado do plano de Deus, as revelações contidas nos capítulos 14 a 17 de seu Evangelho, como Jesus abriu-nos a porta para entrar na glória, a unidade perfeita do Deus triuno e seu desejo de incluir-nos nela. E, por fim, os que o Pai procura para executar sua vontade. Deus o convida a ser ministro da nova aliança. Não importa sua condição atual ou o que fez no passado. Mesmo que, como Pedro, tenha negado o Senhor, ainda assim Ele se lembra de você. Que sejamos encorajados a deixar tudo por amor ao Senhor e ao Evangelho e então segui-lo. Pedro foi aperfeiçoado pelo Senhor. Ele era um homem precipitado, impulsivo, que fazia e falava antes de pensar. Ele sofreu por ser precipitado. No final, achou que não servia mais para Deus. Entretanto, ao ressuscitar, o Senhor não só se lembrou dele, como mencionou. Pedro foi recuperado e se tornou um líder importante no início da obra do Senhor, principalmente no dia de Pentecostes. A seu lado estava o discreto João. Contudo, não pensemos que João era muito diferente de Pedro. Ele é retratado como aquele discípulo a quem Jesus amava, que se reclinava sobre o peito de Jesus, ou seja, com a aparência de alguém muito manso. Mas a Bíblia nos mostra ainda outro lado de João, como veremos mais adiante na mensagem. O Evangelho de Mateus registra o chamamento de Pedro, André, Tiago e João. Os quatro, ao serem chamados por Jesus, deixaram seus afazeres e imediatamente o seguiram. Dificilmente ocorreria uma cena como essa. Isso nos mostra como Jesus era atraente. Graças a Deus. Um dia Jesus passou por nós, atraiu-nos e nos chamou para segui-lo, e nós continuamos a segui-lo até hoje. Louvado seja o Senhor. No Evangelho de Mateus temos a transfiguração de Jesus. Não foram todos os 12 discípulos que viram sua transfiguração, pois o Senhor chamou em particular apenas 3 deles, Pedro, Tiago e João. Ao se transfigurar, Jesus estava dando uma amostra de como ele será no reino. Se perseverarmos buscando ao Senhor, em sua vinda teremos nosso corpo transfigurado em um corpo igual ao de sua glória. Receberemos o galardão e reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Nessa passagem de Mateus podemos perceber que Pedro, Tiago e João eram especiais. O Senhor os estava treinando e aperfeiçoando para a liderança. Mais tarde, Tiago foi martirizado por Herodes. Sobraram então Pedro e João, que iniciaram a liderança do ministério levado a cabo pelos 12 apóstolos. No capítulo 20 do Evangelho de Mateus, a mãe de Tiago e João pediu a Jesus que em seu reino seus 2 filhos se assentassem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Na verdade,
Tiago e João estavam por trás dessa iniciativa. O Senhor então lhe disse que essa decisão não competia a ele, e sim ao Pai. Nunca tente usurpar o lugar de Deus nas decisões que cabem a ele. Os demais discípulos indignaram-se contra essa atitude de Tiago e João. No serviço ao Senhor, não deve haver disputa por posição e hierarquia. Na sociedade humana sempre houve disputa pelo poder. A história dos impérios é uma história de disputa pelo poder, cheia de traições, homicídios e bajulação para galgar posições. Entretanto, não deve haver esse tipo de pensamento entre nós. O Senhor disse aos discípulos: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Mateus capítulo 20, versículos 26 e 27. Na obra do Senhor, em seu reino, não há disputa pelo poder. Não há esse conceito de posição, de hierarquia. Pelo contrário, quem quer ser grande, deve servir. Pergunta de hoje: que lição podemos extrair de Marcos 16:7? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.